Doutora Deise Maria Galvão Parada, advogada, especialista em Direito de Família, mestre pela USP, professora de Direito Civil da Faculdade de Direito do Centro Universitário e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB. E este tema palpitante, que é o de direito que é o inventários e partilhas, e hoje, principalmente agora pelo sistema eletrônico, eu mesmo tenho às vezes muita dificuldade infelizmente ainda apesar de ter sido pelo sistema eletrônico, ainda é um pouco demorado pelo seguinte, porque ainda depende, né, doutora, do escrivão. A gente envia uma petição ao fórum, se fosse diretamente ao juiz, até que iria depressa, mas infelizmente ainda depende do escrivão. Então aquilo fica demorado, às vezes uma petição fica 2, 3 vezes, a gente estranha, mas por que ainda não foi aqui o meu pedido para homologar a partilha? E está lá ainda, né? Mas ainda vai depender do escrivão, o escrivão que vai mandar ao juiz. Então, nesse ponto, o sistema eletrônico até que ainda não resolveu muito, pelo menos não acelerou tanto o processo. Mas a doutora Deise vai nos dar os esclarecimentos melhores do que eu estou dando agora. Tenho certeza absoluta. Então, tem a palavra, doutora Deise. O meu objetivo não é esgotar o tema e nem aprofundar em detalhes que muitas vezes não são tão necessários. É mais para conscientizar dos problemas que nós temos hoje enfrentados em relação a esse procedimento do inventário, principalmente os aspectos processuais e os aspectos de recolhimento desse fatídico imposto de transmissão causa-morte, o ITCMD, que engessou a gente num sistema eletrônico que não comporta exceções e que dificulta a gente. A gente sempre tem que socorrer do tribunal para poder modificar aquele sistema eletrônico de lançamento dos dados para o recolhimento desse imposto. Pois bem, em primeiro lugar, ontem eu estava pensando como era o inventário quando eu me formei. Quando foi a primeira causa que eu trabalhei, foi no inventário. E naquele tempo, faz muito tempo, tanto é que a minha turma foi a primeira turma a fazer exame de ordem. No último ano de Direito, nós passamos o tempo todo a reclamar da injustiça que tinham feito com a gente, porque os que se formavam no ano anterior pegavam diploma, vinham aqui na ordem e saíam com a carteira. E nós precisávamos nos submeter ao exame, que era um exame escrito e um exame oral. Então, faz muito tempo isso. E, naquele tempo, o inventário se dizia que ele era o filé mignon dos escritórios de advocacia. Por que o filé mignon? Em primeiro lugar, que praticamente o patrimônio das famílias era composto apenas por bens imóveis. E a lei do imposto causa-morte só incidia sobre bens imóveis. Então, se preenchia uma guia, ia-se ao banco, pagava-se essa guia e o juiz homologava aquela partilha. Então, era um inventário bem simples e cujos honorários eram substanciais. Tá? Então, se dizia que os inventários eram causas que nos davam muito retorno econômico. Diferente de hoje em dia, além das famílias deixarem de imobilizar o patrimônio, hoje o imposto causa-morte incide sobre qualquer bem, tanto bem móvel como imóvel, um automóvel, um dinheiro depositado no banco, ações, sobre todos esses bens móveis vai incidir a partilha. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto do recolhimento do imposto causa-morte, eu gostaria de fazer um apanhado geral sobre os procedimentos, né, do inventário e nas suas 3 formas. Lembrando que
para o direito romano, o inventário era uma forma do herdeiro se livrar dos credores do falecido. Era uma forma dele provar que aquele patrimônio que ele tinha recebido por herança era do falecido e que não se misturava com o patrimônio dele. E é uma coisa interessante que no direito romano primitivo, quando o devedor ele pagava as dívidas com o seu próprio corpo, o credor tinha direito de vida e de morte sobre o devedor, né? Então, o devedor não pagava as dívidas, o credor poderia fazer daquele devedor escravo, vendê-lo ou então matá-lo. Então, era uma forma do devedor temer o não pagamento daquela dívida. Mas o que era mais interessante para esse devedor se livrar de morrer na mão do credor, ele entrava com o arrolamento de bens, informando: olha, esses bens vão garantir o cumprimento da obrigação do falecido. Eu não tenho de ver nada com isso, para não ficar escravo dos credores. E o mais interessante era quando havia concurso de credores, vários credores. Então, como que se dividia aqueles bens? Como era dado garantia, né? Então, se matava aquele devedor e cada um dos credores ficava com uma parte, né? O credor que tinha um crédito mais privilegiado tinha direito de ficar com a cabeça. E os outros ficavam com os braços, as pernas. Para os romanos, eles entendiam que, enquanto o corpo não estivesse completo, o espírito, a alma daquele devedor que havia morrido não sossegava, né? Não tinha paz. Então, o que os familiares faziam? Eles iam pagando os credores. E, com aquele pagamento dos credores, eles iam adquirindo as partes do corpo daquele devedor até o corpo se tornar integral e poder descansar. Então, isso daí é mais uma coisa interessante para ilustrar vocês. Mas essa forma de arrolar o patrimônio para não se confundir com o patrimônio pessoal do herdeiro chegou até nós hoje. Hoje, uma forma do herdeiro não responder pela dívida, né, daquela herança é ela entrar com o inventário, porque aí ela vai provar que o patrimônio dela é diferente do patrimônio herdado. Por quê? Com a morte, no exato momento da morte, os herdeiros adquirem a posse e administração dos bens da herança. Aqueles bens já compõem o patrimônio daquele herdeiro. Tanto é que, se existe um credor do falecido, esse credor pode penhorar algum bem daquele herdeiro. Então, uma forma do herdeiro provar que aquele patrimônio é pessoal dele e não foi patrimônio herdado é fazer o inventário. Porque o devedor ele se obriga a pagar as dívidas do falecido com a força da herança. Herdeiro nenhum tem que pagar a dívida do falecido com o próprio bolso. Ele tem que provar: olha, o falecido deixou esta quantidade de bens e eu vou pagar as dívidas com este valor de bens que ele tem. Ele não se obriga a tirar do próprio bolso e pagar. Então, uma forma dele poder dividir a responsabilidade pelas dívidas é ele entrar com o inventário, porque aí ele informa qual é o patrimônio herdado, que não se confunde com o patrimônio dele. Senão, o credor vai penhorar alguma coisa dele, né? E aí ele vai ter que entrar com embargos para provar
que ele não se responsabiliza por pagamento daquela dívida. Pois bem, então, eu vou fazer um apanhado geral aqui sobre inventário, só para nós termos uma noção do que é mais interessante. Então, o inventário tem por objetivo apurar o patrimônio deixado pelo de cujos para se realizar a partilha. De cuja sucessão se trata, que é um brocardo latino que se usa falar de cujos, porque é de cuja sucessão se trata. E é um processo judicial de caráter contencioso em que são interessados o cônjuge, sobrevivente ou companheiro. Depois nós vamos ver como esse companheiro entra nesse inventário. Os herdeiros legítimos e testamentários e legatários. Geralmente eu dou aula de direito das sucessões e é uma disciplina que é dado no último semestre do curso de direito. Então é naquele período que o aluno está interessado em passar logo no exame da ordem, fazer trabalho de conclusão de curso e arrecadar dinheiro para a formatura. Então, fazer churrasco. Então, é uma disciplina que o aluno vê assim por cima. Ele estuda um pouquinho para poder tirar nota e poder colar grau. Então, a disciplina visto mesmo superficialmente. Só vai se aprofundar na matéria quando for usar o direito das sucessões na prática. E uma coisa que a gente ouve falar muito no curso de direito, quando estudamos direito das sucessões, que, se vocês observarem, é o último livro da parte especial do Código Civil, né? O legislador, desde o Código Bevilacqua como Código Reale, os dois códigos colocam o direito das sucessões na parte especial do Código Civil como último direito especial do homem, do cidadão. Porque morre-se o homem, vamos arrecadar, enterra-se seu corpo e vamos arrecadar o patrimônio que ele deixou para dividir entre as pessoas que a lei determina ou que ele determinou por meio do testamento. E, como eu falei para vocês, que na abertura da sucessão que se dá com a morte, não confundir nunca com a abertura do inventário, né? Porque a abertura do inventário pode se dar bem mais para frente. A abertura da sucessão ocorre com a morte. Naquele exato momento, o herdeiro já passa a ter direito aos bens deixados pelo falecido. Eu falei herdeiro, né? Eu falei legatário. O legatário já não tem, por vontade própria, entrar na posse e administração dos bens. Esse direito de entrar na posse no exato momento da morte, porque aquele patrimônio não pode ficar sem quem o represente, sem quem cuide daquele patrimônio, por isso que imediatamente o herdeiro já se responsabiliza por aquele patrimônio, já tem o direito sobre aquele patrimônio. Esse direito que veio lá do direito francês, que é chamado droit de saisine, né, direito da saisine, naquele momento o herdeiro já tem a posse dos bens da herança. Quando eu falo herdeiro, eu digo é aquele que recebe a título universal. Tanto o herdeiro pode ser testamentário, como ele pode ser legítimo. O herdeiro legítimo é aquele indicado na lei, e o testamentário é aquele indicado pela vontade do testador, né? A maior parte das sucessões brasileiras se referem à sucessão legítima, porque o brasileiro não tem o hábito de fazer testamento. Primeiro, que as leis sucessórias são muito bem feitas. Elas vão determinar que aquele patrimônio seja entregue para as pessoas que aquele falecido queria mesmo. Não há necessidade de se fazer uma escritura com
com a divisão daquele patrimônio. Em regra, só faz testamento aqueles que não têm herdeiros necessários, aqueles que não têm descendente e ascendente cônjuge. As pessoas solteiras, né, que não têm os herdeiros para receberem aqueles bens, então vão se preocupar em fazer um testamento para que seja dividido após a sua morte, ou que seja entregue para as pessoas que elas indicam. Então, o herdeiro que recebe a título universal, porque ele recebe uma fatia da herança, que é uma universalidade, ele recebe 1/3, 1/4, 1/8 de todos os bens da herança, se diz que ele recebe a título universal. Agora, o legatário, que não é herdeiro, ele recebe a título particular. O legatário é aquele que vai receber, por meio de um testamento, um automóvel, uma casa, um terreno, uma importância em dinheiro. Então, ele vai receber um bem certo e determinado. O legatário não tem o direito da sesine. Ele não tem por direito próprio de entrar na posse e administração daquele bem deixado para ele no testamento. Ele vai ter que reivindicar a entrega deste bem. É diferente do herdeiro. Por isso, todo aquele que recebe a título universal, que recebe uma parte de toda a herança, esse tem o direito da sesine, quer dizer, o direito de entrar na posse e a administração da herança. Fazendo uma pausa para recordar esses conceitos do direito das sucessões. Mas vamos voltar para o processo. Quando houver testamento, incapazes, ausentes ou fundações, o Ministério Público atua nesses processos. Nós vamos ver mais para frente que eu vou falar. Eu lutei muito para que pudesse fazer inventário por escritura pública, quando o testamento não traz grandes vontades do testador. Mas existe um provimento da Corregedoria em que não se permite que se faça inventário extrajudicial quando tem testamento. Qualquer que seja o testamento, tem que ser judicial esse inventário. Hoje se admite, então, o inventário e partilha mediante escritura pública, né? Que foi um bom avanço para desburocratizar, né, esses procedimentos judiciais. O próprio tabelião vai se encarregar, simplificou bem, o próprio tabelião vai se encarregar de lavrar essa escritura pública, só que exigem uma série de exigências, como nós vamos ver. Bom, nós temos 3 ritos de inventário. Nós temos o rito tradicional, que é o longo, o arrolamento sumário e o sumaríssimo, que é o arrolamento comum. O rito tradicional, ele é por exclusão quando não cabe os outros 2 ritos. Então, nós vamos ter que optar pelo rito tradicional, onde o inventário vai ocorrer por etapas, né? Não é por um ato só, e não é pela rapidez dos outros. Agora, o rito de arrolamento sumário, que é bem mais simples e bem mais rápido, apenas com uma petição juntando todos os documentos e a partilha e a homologação dessa partilha. Esse rito do sumário, ele cabe quando os herdeiros forem maiores e capazes, abrangendo bens de qualquer valor. Quer dizer o quê? Quando os herdeiros podem transigir, porque quem pode transigir é quem tem capacidade civil. Quem não tem capacidade não pode praticar a transação. Então, sendo maiores e capazes, qualquer que seja o valor dos bens, desde que são concordes os herdeiros, pode-se fazer o inventário
pelo rito de arrolamento sumário. E o rito de arrolamento civil, nós vamos ver que é para pequenas heranças, pode existir herdeiro incapaz, né, para heranças de pequeno valor, mas tem que ser judicial. Bom, o inventário, que é o tradicional, que ele ocorre por etapas, né? Ele não é diferente do rito sumário, que ocorre de uma vez. O inventário nós vamos ter que ter paciência de aguardar o judiciário a despachar etapa por etapa. A primeira fase é o pedido de abertura com a notícia do falecimento, né? Nós vamos, muitas vezes, a gente entra com a notícia do falecimento para segurar o prazo, porque são 60 dias. O Código Civil fala 30, mas a lei tributária, ela penaliza após 60 dias. Então, entramos com a notícia do falecimento, seguramos o prazo. Aí não vamos ter que pagar a multa. Depois de 180 dias, vai se pagar 20%, né? De 60 a 180, paga 10% da multa, e a partir de 180 dias ainda começa a pagar a correção monetária sobre o imposto, que incide sobre a taxa Selic. Então, aumenta muito o pagamento desse imposto, né? O prazo é contado prazo de dia, né? Tem que contar 60 dias a partir da data do óbito. No dia seguinte, 60, não é nem 2 meses, é prazo de dia. É importante, para aqueles que vão atuar no inventário, juntar uma procuração com poderes especiais. Senão, vocês vão ter que estar sempre no processo juntando nova procuração, quando se exige algum ato que precisa de poderes especiais. Então, é importante que o advogado tenha no escritório dele uma procuração ad judicia com poderes especiais para inventário. Quais são esses poderes especiais? Eu vou dar exemplo de alguns. Aceitar encargo de inventariante, coloca na procuração ad judicia isso. Firmando compromisso. Renunciar à herança, precisa de poderes especiais. Prestar as primeiras e últimas declarações, impugnar e contestar a qualidade de herdeiro e de legatário, aceitar, aprovar ou impugnar avaliações, quando há avaliações, firmar partilha amigável ou judicial, requerer adjudicações, receber formal de partilha, entre outros. Então, é importante que, no início, já entra com uma procuração com esses poderes especiais para inventário, para não ter que estar emendando essa procuração durante o processo. É sempre um procedimento que tumultua e que atrasa, né, o encerramento desse inventário. Agora, a nomeação do inventariante, né? Como a procuração tem poderes para aceitar compromisso de inventariante, o próprio advogado assina esse compromisso de inventariante. Se a procuração ad judicia não tiver esse poder, a parte tem que ir lá no cartório assinar, né? Agora, com o processo eletrônico, o próprio cartório é obrigado a fazer no papel, a fazer física a essa aceitação. A citação dos interessados. Depois da citação dos interessados, vem a peça mais importante do inventário, que eu não coloquei, que seria a D, que são as primeiras declarações. Onde, nas primeiras declarações, nós vamos declarar todos os bens, os herdeiros, qualificando devidamente os herdeiros, cônjuge, e declarando todos os bens deixados pelo falecido e as dívidas, se porventura houverem. Depois nós vamos
Depois das primeiras declarações, o juiz vai mandar a Fazenda falar e vai determinar que que o inventariante realize as últimas declarações. Este momento processual é um momento muito importante, porque a partir da informação que não existem bens mais a serem declarados, o inventariante ou o herdeiro, ele corre o risco de ser penalizado com a pena de sonegado, se ele não informou bens, escondeu bens daquele falecido. Então, se ele, nas últimas declarações, declara que não há bens mais a serem inventariados, ele vai correr o risco de ser penalizado. Se ele é herdeiro, ele vai perder a parte dele, que é a pena de sonegados, ele vai perder a parte dele naquele bem que ele sonegou a informação. Então, nós temos que tomar muito cuidado se, porventura, nós tivermos certeza que não existe mais bens, aí sim nós vamos declarar. Agora, se nós temos dúvida, a gente sempre vai fazer uma ressalva nessas últimas declarações, protestando pela informação de novas declarações, se tiver conhecimento de outros bens. Então, é sempre bom protestar pela juntada de novas declarações, porque... Ou então, quando há bens embaraçados, bens cuja a documentação é complicada, ou bens situados em outro estado, que exige o recolhimento do imposto causa-morte, que é o imposto estadual, exige o recolhimento no outro estado, e cada estado tem um procedimento para o recolhimento desse imposto. Tem estado que exige avaliação por perito. Então, quando nada impede que a gente deixe esse bem para a sobrepartilha, para depois que terminar esta primeira fase desse inventário, partilhando os bens que são fáceis, que não há grandes conflitos. Gente, nada impede, inclusive o Código Civil, ele trata do direito que tem a parte de deixar determinados bens para serem partilhados mais tarde, numa peça chamada sobrepartilha. Bom, depois tem o cálculo do ICMD, que eu acredito que hoje em dia é o maior problema que nós temos, que é esse cálculo, que é feito no sistema eletrônico, onde a Secretaria da Fazenda Estadual ela elaborou um programa onde nós vamos lançar todos os valores e o próprio sistema ele vai calcular o imposto causa-morte, que são expedidos guias para cada herdeiro, para serem pagas. Agora, como é um sistema eletrônico que foi feito para assuntos gerais, não comporta exceções. Nós vamos ver para frente, quando eu demonstrar os casos polêmicos, nós vamos ver a dificuldade que nós temos hoje em acessar esse sistema para lançar exceções. Bom, depois que nós recolhemos o imposto causa-morte, levamos lá para o agente fazendário concordar, temos que fazer um instrumento, quer dizer, as peças, as primeiras declarações. O próprio sistema ele ensina a gente formar esse instrumento, que nós temos que levar para o agente fazendário, para o fiscal da fazenda, declarar que aquele recolhimento causa-morte está correto. Que eu falo que a lei nos transformou de office boy da fazenda pública, que nós, João Mendes, agora a gente tem que ir lá no Tatuapé, formar esse instrumento, e temos que falar com a gente, pegar uma senha, ficar lá esperando ser atendido, porque daí eles juntam
no processo, dizendo que está ok e que aquele recolhimento está correto. Mas eu acho um absurdo nos transformar em office boy da Fazenda Pública. Por que não existe um procurador da Fazenda que fique de plantão um dia de semana naquela vara de família, só para analisar os recolhimentos do imposto causa-morte, exigindo da gente todo esse trabalho, né? Formando esse instrumento, levando lá no fim do mundo. Se é Pinheiros, é lá perto da Marginal Pinheiros, então cada lugar na Lapa, cada lugar tem o seu posto fiscal que nós somos obrigados a levar, né? Bom, depois de recolhido, tudo ok, o esboço de partilha. Se não houver um conflito entre os herdeiros, nós vamos juntar a partilha, um esboço dividindo aquele patrimônio. O Código de Processo Civil, ele determina como deve ser feita essa partilha. Então, nós temos que cumprir aquele procedimento que a lei exige, né? Dar o valor para cada herdeiro, como vai ser dividido. Agora, se não há, se os herdeiros não estão concordes entre eles, cada um vai fazer sugestão para o juiz de como quer ver partilhado aqueles bens, e o juiz que vai julgar. Normalmente, o juiz julga pela partilha universal. Quer dizer o quê? Ou como a lei determina que sejam divididos aquele patrimônio. Mas o importante é nós perdemos um pouco de tempo aqui, mesmo que houver um outro advogado representando outros herdeiros, né, para conciliar esses herdeiros, para se fazer uma partilha amigável, se prestar contas do inventariante ali, para não haver grandes conflitos, se nomeia até um conciliador. Porque, ultimamente, eu estou chegando à conclusão que eu tenho mais facilidade de conciliar um casal que está se divorciando do que herdeiros. Ultimamente, os herdeiros brigam muito, irmãos, né? Começam a... Enquanto eles estão recebendo os frutos que aquela herança está gerindo, tudo bem, mas no momento que tem que colocar a mão no bolso para poder conservar aquele patrimônio que vão herdar, ninguém quer. Então, a gente fica na dependência de alvará judicial, muitas vezes para pagar determinadas despesas do espólio. O juiz só defere alvará judicial quando todas as dívidas com o poder público estejam pagas. Então, dificulta muito a vida do advogado e a administração daquele patrimônio que aqueles herdeiros vão herdar. E, uma vez, né, ou com a partilha juntada pelos herdeiros ou pelo quinhão, ou o juiz homologa ou o juiz vai julgar aquela partilha, né? E vamos requerer a expedição de formal de partilha, vamos escolher peças para esse formal de partilha. Normalmente, os cartórios têm lá a lista dos documentos necessários para um formal de partilha ou carta de adjudicação. Carta de adjudicação cabe quando é apenas um herdeiro, que o juiz vai adjudicar aqueles bens para ele, quando não há partilha. Então, nós temos que requerer a expedição do formal de partilha, tem que ter petição, requerendo a expedição do formal de partilha ou a expedição da carta de sentença. Pois bem, agora o arrolamento, que é o inventário mais simples, né? Quando não há grandes conflitos, né? Quando não há testamento, né? Porque se houver testamento, a gente se obriga a entrar com uma ação de abertura e registro de testamento, e mais o inventário, que tem que ser na forma tradicional. Quando não houver testamento e todos os herdeiros estão concordes, todos são maiores e capazes, a gente vai fazer esse arrolamento, que o procedimento é muito mais simples. Agora, eu já cheguei à conclusão que o inventário mais difícil para a gente é o inventário que tem ausente, né? Porque o ausente exige a declaração da ausência, exige reservar parte daquele patrimônio para o ausente. Então, o inventário com ausente é o inventário
mais difícil e mais demorado. Então, no arrolamento, tem que todos os herdeiros estarem presentes, né, e serem maiores e capazes. Mas aqui eles podem também optar pela escritura pública. Mas é uma escolha do herdeiro. O herdeiro, se ele quiser, vai fazer judicial. Mas o judicial é muito mais demorado, para nós movermos a máquina judiciária é muito mais demorado do que no tabelião. E a diferença é pouca coisa dos custos do inventário judicial e do inventário por escritura pública. Mas, se optar por um inventário judicial, é mais simples. Em petição única, vai se requerer tudo. A notícia do falecimento, as primeiras declarações, partilha, documentos, lançamento de impostos com seu rendimento, custas processuais recolhidas. E os herdeiros têm que requerer a nomeação de um deles como inventariante. E o juiz vai homologar, desde que todas as certidões estejam negativas e o imposto causa-morte esteja recolhido, o juiz vai homologar aquela partilha. Embora as certidões negativas, tanto municipais como do imposto de renda, que é federal, elas podem ser preteridas e juntadas por ocasião do registro, no registro de imóveis. A gente pode requerer que aquelas negativas fiscais sejam juntadas apenas, nada impede que o juiz homologue. O que tem que ser recolhido é o imposto causa-morte. Isso para haver homologação. Esse não pode ser juntado depois. E, neste caso aqui, desse arrolamento, aplica-se, nos casos que há conflito nesse processo, as normas do inventário. Subsidiariamente, nós vamos aplicar as causas do inventário. E o arrolamento sumaríssimo, que é para as pequenas heranças, até R$ 135 mil. A lei fala em 2.000 RTN, que foi extinta essa obrigação reajustável do Tesouro Nacional. Agora, depois, ela passou a ser BTN e hoje é TR. Então, dá mais ou menos R$ 135 mil. Esses inventários, pode haver herdeiro incapaz para esse tipo de procedimento, porque são para pequenas heranças. Tá? O inventário negativo. Quando a gente faz inventário negativo? O herdeiro não deixou bens. Por que nós vamos ter que fazer um inventário dizendo que não deixou bens? Então, como diz Itabaiana de Oliveira, quando vocês quiserem fazer uma petição fundamental com um doutrinador que tem peso no direito das sucessões, é um clássico. A obra dele é de 1950, uma obra antiga, mas é um clássico do direito das sucessões, que é o Itabaiana de Oliveira. Ele diz que é um modo judicial de se provar para determinado fim a inexistência de bens do extinto casal. Porque quando o cônjuge sobrevivente, ou o termo usado pela lei, que é cônjuge superstite, quiser casar novamente e ter a liberdade da escolha do regime, desde que ele tenha menos de 70 anos de idade, ele tem que provar que não há bens que vai haver confusão de patrimônio entre o antigo casamento e o atual. Então, ele vai ter que provar que não há patrimônio para haver confusão. O que vai se usar? O inventário negativo. Entra-se no inventário negativo dizendo não há bens, e esta declaração que vai ser homologada pelo juiz.
E também pode ser usado para os interessados provarem que não receberam bem do espólio, no caso do decúgio, deixar credores, para não responder pelos tais débitos, né? Principalmente dívida trabalhista, né? Que são créditos super privilegiados, que o credor trabalhista ele vai atrás de qualquer patrimônio, porque não há entrave nenhum ali. Então, o inventário negativo é uma forma do herdeiro provar que não é responsável por aquelas dívidas. E o inventário extrajudicial. Eu acredito que foi um grande avanço, né, na desburocratização do judiciário, com o inventário feito por escritura pública. Até uma sobrepartilha pode ser feita por escritura pública, né? Se o herdeiro, por ocasião do inventário, era menor de idade e se tornou maior, e se descobriu novos bens, nada impede de se fazer uma escritura pública, porque o herdeiro já é maior de idade. Bom, é realizado por escritura pública em tabelionato de notas. Os herdeiros têm que ser maiores e capazes. E a inexistência de testamento, provimento da corregedoria. Eu tive no escritório um inventário que tinha um testamento que o testador ele tinha enclausulado a legítima da filha. Tinha deixado com as cláusulas restritivas de direito de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade. A única coisa que constava no testamento. Aí eu requeri que se puder, no inventário, que se pudesse fazer aquele inventário pela via extrajudicial, porque era uma disposição de vontade tão simples de ser cumprida, basta colocar na escritura, mas não. Daí, logo em seguida, veio esta norma da Corregedoria do Estado de São Paulo, determinando, havendo o testamento, mesmo que seja um testamento com obrigações pessoais, muitas vezes a pessoa usa para deixar o testamento com obrigações pessoais, não patrimoniais. Mesmo assim, se tem testamento, tem que ser feito o testamento judicial. Não pode ser feito testamento extrajudicial, porque o tabelião não tem poderes para analisar aquele testamento. Então, não pode haver testamento. Nessa escritura, pode haver nomeação de inventariante para cumprimento de obrigações do espólio, inclusive levantamento de créditos trabalhistas ou pagamentos de dívida, levantar fundos de garantia. Então, se nomeia, nada impede neste inventário por escritura pública, se nomear um inventariante, para aquele inventariante, representando o espólio, poder realizar obrigações dele. Não se admite inventário negativo por escritura pública, né? Se quer provar que não tem patrimônio do casamento que se extinguiu com a morte, tem que usar o procedimento judicial. Não se faz escritura. E pode-se fazer um inventário conjunto para inventar bens de um casal. Vamos supor que não se cumpriu o prazo de 60 dias para se fazer um inventário. Morreu o marido, depois morreu a mulher, ou ao contrário, em datas diferentes. Vai-se num tabelião e faz o inventário conjunto daquele casal, se o patrimônio é o mesmo, né? E se os herdeiros forem maiores e capazes. Então, se permite fazer por escritura pública. Havendo cessão de direitos hereditários, quando vai se efetivar essa cessão de direitos, porque muitas vezes os herdeiros eles cedem, né, eles vendem aqueles bens que receberam por herança por meio de um instrumento que é chamado de cessão de direitos hereditários. Essa cessão de direitos hereditários não dá registro, porque ela fere o princípio de continuidade do registro de imóveis, vai exigir a partilha para eles poderem vender. Então, se faz a escritura
extrajudicial, se informando essa cessão de direitos hereditários e já transmitindo o bem para o adquirente, para o cessionário, o que adquiriu aquele bem por cessão de direitos. E agora o problema do companheiro. Aqueles que vivem em união estável, sem escritura pública, sem formalizar aquela união, é uma situação de fato, né? Não de direito. Eu sempre falo para os meus alunos, a diferença entre casamento e união estável é um título. Não, as pessoas casadas, elas têm um título para provar que é casada. Tira a certidão do bolso e fala, eu sou casado. Ambos são contratos, né? Só que um tem um documento que comprove e o outro não tem o documento. Não são iguais. Só que quem vive em união estável não tem esse título para se comprovar aquela convivência. Se o companheiro entra com a abertura de inventário do companheiro falecido e os herdeiros não concordarem que ele tem a qualidade de companheiro, o juiz vai mandar ele sair do inventário, como pessoa estranha àquela relação processual, dizendo que ele não tem legitimidade. Primeiro, ele tem que provar a qualidade de companheiro. Se os herdeiros concordarem que ele é companheiro, aí se faz o inventário, inclusive por escritura pública. Os herdeiros declarando a qualidade de companheiro. Agora, se os herdeiros não concordam, vai ter que entrar com uma ação declaratória de união estável para declarar aquele estado de fato, para transformar aquela situação de fato em situação de direito. Para este companheiro ter legitimidade para figurar no inventário e requerer os seus direitos. Aqui o reconhecimento da ameação de companheiro. Pode-se usar a escritura pública, se os herdeiros concordarem. Né? Faz uma escritura de inventário extrajudicial reconhecendo a ameação do companheiro, desde que os herdeiros concordem. Pode usar para fazer sobrepartilha. Se houver credores do espólio, não vai impedir fazer por escritura pública. O credor que tem que ir de tabelião em tabelião para tomar conhecimento se houve inventário ou não. Porque o inventário judicial, o nome do devedor que faleceu consta no distribuidor. Se ele quiser penhorar bens, é só colocar o nome da pessoa, ele vai ver o inventário, vai lá e penhora no rosto dos autos um bem daquele devedor falecido. Agora, fazendo por escritura pública, não tem como. Tem como, só se ele fizer uma pesquisa em todos os tabeliões e saber se foi feito inventário com o CPF daquela pessoa ou não. Mas nada impede que a pessoa... outro dia, uma colega estava me mostrando que uma escritura de inventário por tabelião e o credor impugnou aquela escritura, né? Pelo fato de ter sido feita por tabelião, porque ele falou, havendo dívida, deveria ser feito por escritura pública, mas não. Tanto é que o juiz falou, não, que o herdeiro que escolhe a forma como ele quer fazer o inventário. O credor que tem que procurar bens do falecido para penhorar. Bens situados no exterior, isso não são partilháveis em inventário extrajudicial. Nem inventário judicial, não, fere a soberania do outro país. Se a pessoa deixou imóvel em Portugal, esse imóvel vai ter que ser partilhado com as leis portuguesas lá em Portugal. Então, aqui no Brasil, pode, quando muito, informar, mas o juiz jamais vai homologar uma partilha com bens estrangeiros.
né? Isso daí tem que ser feito com os bens do lugar onde ele se situa. A liberdade para a escolha do tabelião, né? A pessoa pode escolher em qualquer lugar do Brasil o tabelião onde vai ser feita a escritura pública. Não há competência do notarial, isso é total liberdade. E o recolhimento do imposto causa-morte tem que ser antes da lavratura da escritura. E a taxa do judiciário, as custas processuais do inventário. Nós temos essa lei de 2003 que tem uma tabela, né? Conforme o valor do espólio, nós recolhemos as custas processuais. Agora, no início, quando se entra com o inventário, a gente paga por estimativa, porque a gente não sabe ainda o valor. Eu sempre recolho o mínimo possível no início para deixar para recolher depois o valor total. Agora, aqui é interessante que as custas incidem sobre o acervo hereditário. O que é o acervo hereditário? A lei determina que o valor recolhido incida também sobre a ameação do cônjuge sobrevivente. Agora, a jurisprudência dominante, tanto do Tribunal de Justiça como no STJ, diz que o valor da causa é o valor do acervo hereditário, porque a ameação do cônjuge sobrevivente não é herança, ela é excluída daquele valor. Mas o contador judicial, quando vai analisar o recolhimento de custas, ele vai dizer que o valor da causa também corresponde à ameação do cônjuge sobrevivente. Mas só agravar que o Tribunal de Justiça é pacífico em determinar que o valor da causa de inventário é o valor que os herdeiros vão receber os bens. Não a ameação do cônjuge. A ameação do cônjuge não é herança, o cônjuge é proprietário da metade. Não há transmissão causa-morte da ameação. Por isso, a ameação é excluída do valor. Mas vamos ter que brigar por isso, porque a lei diz que as custas incidem sobre todo o acervo hereditário, inclusive a ameação do cônjuge. A lei determina isso, mas é um absurdo. Aspecto polêmico, isso que eu acho que é o mais absurdo. O imposto causa-mortes, ele incide sobre o valor líquido da herança. Se nós formos ler a lei de 2000 do ITSMD, que é assinado até pelo governador Geraldo Alckmin, que diz que o ITSMD incide sobre toda herança, impedindo o abatimento de dívida. O que nós, no momento que o espólio deixou dívidas, nós abrimos aquele programa eletrônico da Secretaria da Fazenda, não tem campo para a gente abater a dívida. Só tem campo para colocar o valor dos bens, né? Bens móveis e bens imóveis. Não tem um lugar. Então, o que fez esse agravante aqui, desse agravo de instrumento? Até é importante vocês anotarem esse número, 2142281577-2014. O que fez o advogado? Como ele foi conversar com o fiscal da Fazenda, e o fiscal da Fazenda falou assim, não tem jeito, você tem que pagar também sobre o valor da dívida, não tem como abater a dívida, porque a lei assim fala. O que ele fez? No momento dele lançar o valor do imóvel, vou dar um exemplo. O imóvel, o valor era 150 mil. E a dívida que o falecido tinha deixado era de 50 mil. O que ele colocou? Ele colocou o valor do imóvel de 100 mil.
Já que o sistema não tem como eu lançar aquela dívida, eu tenho que arrumar um jeito, porque o que se paga o imposto causa-morte é sobre o valor da herança líquida. Evidente que o procurador da Fazenda impugnou esse recolhimento. Ambos entraram com agravo de instrumento, porque o juiz mandou completar, né? Mandou pagar o que tinha batido. Foi para o Tribunal de Justiça e o tribunal deu ganho de causa ao herdeiro que tinha batido na dívida. Diz assim, recolhimento ITCMD. Pedido de exclusão de dívida do espólio da base de cálculo do imposto. Cabimento. Tributo que não deve incidir sobre a totalidade do patrimônio inventariado, mas apenas sobre a herança líquida transmitida aos herdeiros, já abatidas as dívidas. Inteligência desses artigos e da lei do imposto, que é a lei de 2000. Débito, que, no entanto, ainda está... Aqui é o caso concreto, aí, que a dívida ainda estava sob júdice. Mas cabível aquele recolhimento. Foi a única forma. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que agravar mesmo para a Fazenda modificar esse sistema de lançamento de imposto causa-mortes. Então, nós temos que nos unir para isso, para a gente não ficar na dependência da Fazenda Pública, e isso tumultua o processo, atrasa o processo, com certeza. Existe mais um outro julgado, que é este de 2013, do desembargador Teodoreto Camargo, que diz que a base de cálculo deve corresponder ao monte partível, já abatidas as dívidas do falecido. Né? Então, tem precedente também, vários, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, nós acabamos pagando sobre a herança bruta, né, por falta de caminho para abater. Nós vamos ter que arrumar, eles têm que arrumar um jeito nisso. Né? Novo Código Civil. Terminando já, gente. Pouca modificação trouxe. A modificação que o juiz não pode mais abrir inventário. Né? Que o juiz não é coletor, ele não tem essa função, ainda mais relações privadas. Então, o novo Código Civil, o juiz não se permite mais o juiz pedir a abertura do inventário. E era um absurdo também o Código de Processo que está em vigor, do herdeiro que mora em outra comarca, se exigia a citação por edital. Não podia nem mandar carta precatória, se obrigava a publicar, encarecia os custos do inventário, quando o herdeiro morava em outro lugar. Então, também foi excluído isso, exclusão da citação por edital do herdeiro que reside em outra comarca. A citação por edital ocorre apenas se a citação pessoal não foi aperfeiçoada, só se o herdeiro, o paradeiro dele é desconhecido. Aí vai se publicar por edital. Mas no atual sistema, basta que ele resida em Guarulhos. Vai fazer inventário em São Paulo, reside em Osasco, reside em Guarulhos, reside em Arujá. Se exigia que fosse citado por edital. E, finalmente, eu li esse artigo de um professor, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é muito interessante, é o Felipe Borren Rocha. Não conheço esse professor, mas achei interessante, porque, inclusive, ele mandou essas sugestões quando o Código de Processo Civil estava em tramitação, em discussão, mas ele falou assim, são propostas muito utópicas, então jamais seriam aprovadas. Como que seria ideal, né, um inventário? Inclusive para facilitar a nossa vida. Né? Aberto o inventário, o Estado assume a obrigação de dar andamento, instruindo com certidões, laudos, avaliações e demais atos instrutórios.
Porque o que nós temos que provar que é a negativa de dívida pública. O Estado que tem nas mãos dele todos os dados nossos. Ele que informa se a gente deve, se a gente não deve. Agora a gente tem que estar andando atrás para provar, para fazer prova negativa, né? Ó, eu não devo. O Estado, ele fala, não é meu, esse é deste professor Felipe. O Estado teria a obrigação de montar uma rede de informações e contato entre os entes públicos e privados, inclusive no que se refere à cobrança de tributo. Então, o Estado que tem que formar um sistema integrado, onde tudo ali a gente pudesse já obter as certidões todas que não devem nada e pagar o imposto causa-mortes, né? E não nós que ficarmos correndo para toda essa instrução. Ele diz assim, as partes dentro do processo teriam o dever de indicar os bens a serem partilhados e as dívidas, se que porventura existentes. Então, a obrigação do herdeiro é, olha, deixou esse patrimônio. E se o herdeiro não concordasse com as informações que o poder público traz no inventário, ele poderia impugnar em procedimento à parte do inventário. E os avarás seriam a regra, e não a exceção, como é hoje. Né? Hoje em dia não se consegue um alvará judicial. Se consegue só depois que pagou tudo, quando se prova que o inventário não tem dívida nenhuma, aí já faz partilha direta, não precisa nem mais alvará. Né? Então, o alvará, porque o herdeiro, muitas vezes, ele precisa ter meios para administrar aquele patrimônio que herdou. E, com essa dificuldade de obter alvará judicial, ele não consegue. E aí, isso eu achei mais importante, que se o Estado, dentro do prazo estipulado na lei, não cumprisse com as suas obrigações, perderia percentuais de valores de tributo que teria direito de receber. Não, isso aí é o melhor que ele fala, né? Porque teria um prazo para cumprir. E nós temos mais uma dificuldade ainda. O imposto causa-morte, que é o imposto de herança, tem um projeto da nossa querida presidente que nós vamos ter que cobrir esse rombo das pedaladas fiscais dela, de aumentar esse imposto de herança para 20%. Porque a Constituição Federal que determina o valor máximo do imposto, é 8% o valor máximo. No Estado de São Paulo é 4%. Né? Poderia ser até 8%, mas o Estado de São Paulo determinou que esse imposto de herança seja 4%. Então, existe este projeto ainda de lei para aumentar esse imposto em 20%, e a União que fosse dividida entre os 3 entes públicos, né, entre a União, o Estado e o município, a União ficaria com a maior fatia, porque dizem que o imposto de herança brasileiro é o imposto mais barato, que nos outros países do mundo, como a herança é uma aquisição a título gratuito, a pessoa não desembolsa nada para adquirir aquela herança, então ela pode pagar um imposto mais caro. Mas se o nosso imposto de herança é um imposto no resto do mundo, é um imposto mais barato, porque a nossa carga tributária é muito pesada. A gente paga outros impostos, abaixa os outros impostos, aumenta o imposto de herança. Não, porque para penalizar as grandes fortunas, como eles falam. Mas o que acontece hoje em dia? O que anda acontecendo? A fuga ao inventário. Né? As pessoas que têm dinheiro não fazem inventário antes, já organiza o seu patrimônio, institui uma pessoa jurídica, coloca todo o seu patrimônio na pessoa jurídica, usufruto das cotas sociais para o casal, os herdeiros têm a propriedade daquelas cotas sociais, ou então a previdência privada,
o VGBL, o PGVL, né, que não entra no inventário, essas previdências privadas não são responsáveis pelo pagamento das dívidas do falecido. Então, são contratos de seguro que vai pagar o beneficiado, que a pessoa indicou quando fez o contrato de previdência privada, ou então, se não indicou um beneficiário, são os determinados na lei, que é uma fuga ao inventário. Então, ou então, se faz um testamento onde pede-se que todo o patrimônio, a dotação orçamentária, seja-se criada uma fundação, né, com o patrimônio. Então, contanto que não mexa na legítima, né, do herdeiro necessário, que é intocável. Mas, na cota disponível, nada impede que se crie uma fundação. Mas as pessoas criam fundação em vida para desviar o patrimônio para a fundação. Então, o que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos fugir desta transmissão causa-mortes, né? Vocês veem que os japoneses eles estão perdendo o interesse na aquisição de bens imobiliários, porque, conforme a geração de transmissão, o imposto aumenta. E chega um ponto que praticamente todo o valor do imóvel é destinado ao Estado. Então, isso está afetando a juventude hoje, que não está mais tendo interesse na aquisição de imobilização de patrimônio. E é o que pode acontecer com a gente se aumentar este valor absurdo para 20% o valor de herança. A maioria não faz inventário, fica na informalidade, né? Não sei, vamos ver aonde a gente tem que lutar para que permaneça do jeito que está. Bom, o tema é muito vasto, falta muita coisa, inclusive a sucessão do cônjuge, né, que é um tema tão polêmico hoje, a concorrência do cônjuge sobrevivente com os herdeiros, dependendo do regime de bens, se herda bens pessoais, se herda toda herança, mas isso deveria ser uma palestra só para isso. Então, não quero cansar vocês e também quero deixar uma parte para os debates. Eu acho que a parte mais importante da palestra é essa parte do debate, porque eu aprendo muito nessa hora, porque são trocas de experiências, e cada um que vem aqui traz a sua experiência profissional. E isso é importante nós trocarmos. Tá bom? Muito obrigada pela atenção.